Agradeço, presidente. É importante que a gente fale as coisas certas do jeito certo. Tem vereador e vereadora que, às vezes, fica distorcendo o nome, falando palavra errada, querendo fazer com que as pessoas não tenham a compreensão do que a gente está votando. Então, a primeira coisa, nós não estamos votando a legalização ou não do aborto no Brasil. Isso já foi falado, e é importante que todo mundo esteja ciente do que a gente está votando. Em segundo lugar, quando se diz assim, mata a criança, veja bem, nós não estamos falando de criança, estamos falando de embriões. Nem a ciência, nem a religião, nem a ciência, nem as religiões têm acordo sobre quando se inicia a vida. É importante as pessoas saberem isso para não ficarem fazendo cara de quem não está entendendo, né? Veja bem, há religiões, por exemplo, que acreditam que a vida só se inicia a partir do 100º, 80º dia. Tem religiões que acham que a vida existe, inclusive, nas células. A Organização Mundial da Saúde diz que a vida começa a partir do início da atividade cerebral, em que a maioria dos cientistas acredita que se dá a partir do 3º mês. Então, nós não estamos falando de crianças, estamos falando de embriões. Se embrião fosse criança, não havia bancos de embriões. Nós não estamos imaginando, né, uma mega geladeira cheia de crianças congeladas. Nós estamos falando de embriões. Então, que se deixe bem negritado. E o que a gente está falando aqui hoje, e aí eu não vou ficar fazendo discurso de lacração, porque acho que a gente precisa construir pontes. Existe nessa casa uma bancada fundamentalista, existe aqui uma bancada que não vai atender a argumentos com a qual, de fato, não adianta gastar saliva. Mas nós temos aqui uma quantidade grande de vereadores e vereadoras que não estão nesse campo fundamentalista e que não se identificam com o campo que eu participo, o campo das esquerdas, o campo aliado ao feminismo, o campo dos direitos humanos. Existem vários vereadores e vereadoras que podem estar em dúvida se votam a favor ou contra esse projeto de lei. E aí vem carinhosamente uma tentativa de construir pontes. Aparentemente, todo mundo concorda que mulheres não devem morrer em função de abortos mal realizados. Eu não sei se todo mundo concorda, por exemplo, que as mulheres que eventualmente entendam que precisam realizar um aborto sejam presas. Eu não sei se isso é consenso aqui entre vereadores e vereadoras. Mas a lei brasileira diz que a pena para a mulher que comete o aborto, curiosamente, a pena não se aplica ao homem que engravidou a mulher, mesmo que tenha sido por estupro. A mulher que é pega realizando o aborto pode ficar presa até 3 anos. Eu não sei se nós todos e todas concordamos que mulheres que realizam abortos tenham que ser presas. Acho que há dúvidas sobre isso. Então, eu peço que cada vereador e cada vereadora lembre daquela tia que precisou fazer um aborto, daquela ex-namorada, daquela sobrinha, daquela filha, daquela irmã, daquela mãe, daquela vizinha, daquela companheira de trabalho que, por algum motivo, se viu na necessidade de forma, muitas vezes, precária, chegar numa clínica clandestina e fazer um aborto. Ou comprar um chá, né, uma beberagem qualquer e fazer em casa, ou arrumar uma nota fria, uma receita médica fria para comprar aquele medicamento que a mulher fica lá horas e horas, às vezes mais do que um dia, sangrando. Então, é importante que a gente pense nessas mulheres. Então, se todos nós concordamos que isso não deve acontecer, mulheres estarem expostas a práticas clandestinas, muitas vezes perigosas, e que correm risco de vida, como é que nós, enquanto sociedade, poderemos fazer com que isso não aconteça? Então, nós defendemos que é através, primeiro, da educação sexual e reprodutiva nas escolas. É preciso que as crianças, homens e mulheres, meninos e meninas, aprendam como se dá a concepção, aprendam como se faz para a mulher engravidar, aprendam como a mulher não engravida, por exemplo. Isso é o primeiro passo. Então, quem é a favor do direito à vida das mulheres precisa, agora, ser a favor da educação sexual para crianças e adolescentes, para que mulheres não tenham que engravidar de forma que não querem e que não se sintam, em nenhum momento, por ocasião alguma, instadas a realizar um aborto ou qualquer tipo de prática que vai colocar a sua saúde em risco. É preciso que a gente comece a construir pontes nesse sentido. É preciso que a gente entenda qual é a nossa finalidade. A nossa finalidade é estimular a criminalização de mulheres que, por algum motivo, se veem na necessidade de realizar um aborto. Eu acho que não é consenso aqui nessa casa a criminalização dessas mulheres. Eu repito, a lei brasileira hoje, com exceção de anencéfalos e anencéfalas, em casos de estupro ou em casos de saúde da mulher que corre risco,
o aborto é crime, com pena prevista de até 3 anos de prisão para as mulheres. Não sei se a consenso nessa casa é que mulheres sejam presas porque sentem ou sentiram a necessidade ou a obrigação, em alguns motivos, de não carregar obrigatoriamente, por 42 semanas, um feto dentro de sua barriga. Agora, até quando é embrião e até quando se torna um ser humano, né, digno de direitos, é discussão boa, é discussão importante, pertinente, né, que a gente precisa alimentar. Né? A ciência não concorda ainda. A OMS diz que é quando o cérebro está em desenvolvido. A maior parte dos cientistas diz que é cerca de 3 meses. Então, se pode conceber, por exemplo, a possibilidade de a mulher ser dona do seu próprio corpo, inclusive decidindo se terá ou não a sequência daquele embrião, que é uma promessa de uma futura vida, até os 3 meses, talvez seja o caso, mas eu repito, aqui, nesta sessão, nós não estamos debatendo a legalização do aborto. Aqui, nesta sessão, neste momento, nós estamos debatendo a possibilidade de se criar uma semana contra o aborto. O que é equivocado, Vossas Excelências, em termos, porque nós não podemos dizer que nas nossas escolas, na nossa vida, no nosso município, a gente vai ter uma semana que é contra o aborto, porque ninguém é a favor do aborto. A gente é a favor, muitos e muitas de nós somos a favor de que as mulheres possam decidir. Mas não tem ninguém fazendo campanha, você nunca viu ninguém fazendo campanha assim, aborte, já tem gente demais no mundo. Isso é patético, isso jamais existiu, isso jamais existirá, pelo contrário. O que a gente vê na prática e na vida é que mulheres que, por algum motivo, sentem-se obrigadas, ou sentem a necessidade, ou que desejam não ter aquele filho, passam por processos extremamente violentos. E isso nós não podemos conceber, nós não podemos achar tranquilo que mulheres sejam presas por conta de abortos clandestinos. E nós não podemos achar que a gravidez impensada ou a gravidez não desejada, ela surge do nada. Ela surge de contextos de falta de orientação para crianças e adolescentes sobre sexualidade, por exemplo. Muitas vezes parte até de ensinamentos preconceituosos que se tem dentro de casa. Né? Quem nunca teve o caso, quem nunca percebeu, quem nunca conheceu uma adolescente que é filha de uma família que ela não pode fazer nada, não pode sair com o namorado, não pode ir para o cinema, só namora dentro de casa, ela é reprimida de todas as formas. Aí, de repente, aparece com 14, 15 anos grávida. Oxente, ela era tão proibida de tudo, só vivia trancada em casa e aparece grávida. Por quê? Porque não teve orientação, não teve educação. As feministas dizem muito bem, educação sexual para aprender, anticonceptivo para não engravidar e aborto para não morrer. Ouço com muito carinho minha colega de bancada, essa mulher que me fortalece e que me dá a linha, companheira Dani Portela.